Fala galera, beleza? Aqui é o Dani e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre trabalho. Se você não segue a gente ainda nas nossas redes sociais, eu quero pedir para que você siga a gente no Instagram e aqui no YouTube mesmo, beleza? Então vamos conversar um pouco sobre trabalho. O trabalho a gente vai medir ele em uma unidade que a gente vai chamar de joule, certo? Daqui para frente vocês vão entender de onde sai esse joule, certo? Mas toda vez que a gente tiver a unidade de newtons multiplicada pela unidade de metros, aí a gente vai chamar isso aí de joule, certo? Então joule não é nada mais, nada menos que newton vezes metro, certo? Isso aí a gente chama de joule, beleza? O trabalho é o quanto de energia que eu estou cedendo ou retirando de um sistema. Mas como assim? Vamos pegar um exemplo, vamos pensar num exemplo aqui. Eu estou empurrando uma cadeira, certo? E essa cadeira, eu continuo empurrando ela, estou empurrando, e eu empurrei ela ao longo de, por exemplo, 200 metros, certo? Então, para ela sair desse ponto zero até o ponto de 200 metros, eu realizei trabalho, certo? Porque eu fui exercendo essa força, fui exercendo até que ela tenha andado esses 200 metros, certo? Então, para eu ter um trabalho, eu tenho que estar aplicando uma força e aonde eu estiver aplicando essa força, tem que estar em movimento, andando certa distância, certo? Essas são as duas coisas que eu preciso para ter um trabalho, certo? Por isso que a forma do trabalho, vocês podem ver aí embaixo, que é esse Tzinho, a gente chama de tal, é igual a força vezes a distância que o objeto percorreu, certo? É o objeto que eu coloquei, que eu exerci a força, certo? Detalhe muito importante também, se eu não continuar exercendo essa força só realizará trabalho no exato tempo que eu ainda estou fazendo essa força, certo? Por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu posso, por exemplo, exercer uma força numa roda e a partir de certo momento essa roda começar a andar sozinha, certo? A partir daí eu já não estou realizando trabalho mais. Eu só realizo trabalho enquanto essa força estiver agindo. Foi essencial para que o movimento aconteça, certo? Então vamos lá. Forças perpendiculares ao movimento não realizam trabalho. Isso é meio óbvio e é muito importante que vocês nunca se esqueçam, certo? É óbvio porque, imagine o seguinte, eu tenho, por exemplo, em vez da cadeira, uma cama, certo? E eu estou sentado em cima de uma cama, certo? Se eu estou sentado nessa cama, eu estou realizando uma força nessa cama, que é o meu peso, certo? Porém, essa cama não está saindo do lugar, certo? Eu não estou andando distância nenhuma com ela. Então não está sendo realizado trabalho nenhum, certo? Porém, eu estou fazendo uma força nessa cama, mas não está realizando trabalho nenhum, certo? Então sempre que eu tiver uma força perpendicular ao movimento, não realiza trabalho, certo? É a mesma coisa de eu estar em cima dessa cama, por exemplo, e alguém vinha aqui, por exemplo, no quarto, e no quarto que eu esteja sentado nessa cama, claro, e começa a empurrar essa cama, certo? Essa pessoa, a força que essa pessoa está fazendo, aí sim ela está realizando o trabalho, certo? Mas você vai falar assim comigo, mas você está sentado em cima da cama, você está fazendo uma força na cama e ela está andando. Mas não é por causa da minha força que eu estou fazendo na cama, que eu estou sentado em cima da cama, que a cama está andando. É por causa da força que a outra pessoa está fazendo, certo? Então todas as forças que vocês tiverem, que sejam 90%, 90 graus do deslocamento, não é trabalho, não está realizando trabalho, essa força não está realizando trabalho, certo? Então a gente tem aí embaixo, trabalho é igual a força vezes o deslocamento que você está causando, certo? Você pode usar, em vez desse Tzinho, essa letra grega tal, o W, de work, certo? Work, trabalho em inglês, certo? Por que eu não posso tacar um Tzinho lá e colocar que isso aqui é trabalho? Porque a gente já usa o T para muita coisa. A gente já usa, às vezes, para torque, a gente já usa para período, a gente usa para tempo. Então a gente já usa o T para muita coisa. Então, para não ficar confuso e, por exemplo, chegar numa equação
e ter 2T's, 3T's, e vocês acabarem confundindo o que cada um é, vocês usam essa letra grega, ou se não, o W, certo? Mas aí fica a critério de vocês. Vamos pegar um exemplo. Se uma pessoa aplicar uma força de 50 newtons em um bloco e andar a uma distância de 50 metros com ele, qual será o trabalho realizado? Vejam que essa força está exatamente na horizontal, certo? Que é onde está acontecendo o movimento. Onde que eu tenho a trajetória do objeto, do nosso bloco. Então, toda essa força vai ser convertida em trabalho, certo? Vai realizar uma energia, essa energia vai mover o bloco e isso é o trabalho, certo? Então, o trabalho vai ser 50 da força vezes 50 do deslocamento, certo? Sempre em newtons e sempre em metros. Se você achar em quilômetros, por exemplo, você tem que passar para metro antes de colocar em trabalho, certo? Então aí eu vou ter 250 joules, certo? Beleza. E uma força que não está na horizontal, como é que eu faço para calcular ela? Certo? Vamos lá, a força não está na horizontal. A gente tem essa forçazinha aí que eu coloquei ali em verde, e vocês podem perceber que ela não está totalmente na horizontal, certo? E não está totalmente perpendicular, porque senão não haveria trabalho, certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem que decompor esse F, certo? E aí em cima eu estou falando que eu estou supondo que o ângulo entre a força e a horizontal seja de 60 graus, certo? Só para a gente ter uma conta, a gente poder calcular isso bonitinho. Se não tiver o ângulo, não tem jeito de eu calcular, certo? Então vamos lá. Eu vou decompor esse F. Se eu for decompor esse F, eu vou achar uma componente na horizontal e uma componente na vertical. Eu vou ter o Fx na horizontal e Fy na vertical, certo? Se eu tenho que todas as forças que são perpendiculares à trajetória não realizam trabalho, então o Fy não vai realizar trabalho. Somente o Fx vai realizar trabalho. Se só o Fx realiza trabalho, então eu vou ter que o trabalho desse sistema vai ser o Fx vezes a distância que eu percorri. Simples, certo? A gente já tem uma força para Fx, que a gente já conversou várias vezes, que o Fx vai ser igual a F vezes o cosseno de 60. É só você desenhar ali o ângulozinho, lembrar de seno, cosseno, tangente, quanto que a gente usa cada um, que você vai chegar nisso aí, certo? Então, F vezes cosseno de 60 vezes o D, certo? O F, que era 50, a gente já tinha falado isso. O cosseno de 60, a gente sabe que é meio. E a distância que foi 50. Então, a gente tem 50 vezes 50, 250, dividido por 2, que é vezes meio. Então, a gente vai ter 125. Percebam que eu coloquei um ângulo tal que o trabalho que eu realizei com a mesma força, eu coloquei a mesma força dos dois jeitos. Quando eu coloquei esse ângulo de 60, o trabalho que eu realizei foi pela metade. Certo? Então, o trabalho diminuiu demais do que eu tinha anteriormente, quando eu estava aplicando uma força totalmente na horizontal. Certo? Então, é isso que eu queria explicar para vocês hoje sobre o trabalho. E muito obrigado pela atenção. Tchauzinho.